Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. A gente começa essa edição agradecendo a sua audiência e pedindo a você, a sua audiência, fica aqui comigo até o finalzinho desse programa. Porque hoje nós estamos recebendo o presidente da Abrazel Amazonas, Rodrigo Zamperlini. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo à Band Amazonas. Eu que agradeço em nome da Abrazel, é uma satisfação enorme poder estar aqui, cumprimentar também aos espectadores aí da Band, é uma satisfação poder estar aqui nesse momento. Ai, que legal, então a gente não vamos perder tempo, porque são muitas informações, muitas coisas boas para falar, mas para a gente começar esse bate-papo, a nossa conversa, fala um pouquinho sobre, para quem não conhece, não sabe do que se trata, a Abrazel Amazonas, como é que funciona o trabalho dela? Bom, Kelly, a Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Nós trabalhamos para representar e desenvolver todo o setor da alimentação fora do lar. E também está na nossa missão trabalharmos por um Brasil mais simples de empreender e melhor para se viver. Então, dá para perceber que a nossa atuação é bem ampla e a gente oferece para os empresários do setor e para as pessoas que querem conhecer mais, que planejam, né, muitas vezes, em abrir um negócio nesse setor que é tão cativante por um lado, mas tão desafiador também por outro. Nós temos principalmente o associativismo, mas para chegarmos a esse espírito do associativismo bem desenvolvido, a gente oferece também uma série de benefícios que vão desde benefícios econômicos, por exemplo, em negociação de taxas e condições financeiras com bancos, com administradoras de cartões de crédito, de débito, parcerias com fornecedores de produtos e serviços e um networking diferenciado. Eu digo que é difícil você ter uma situação que surja de dificuldade ou de dúvida dentro desse setor da alimentação fora do lar, que nós não consigamos resolver dentro do nosso grupo de conversa, dentro do nosso grupo de discussões. Então, fica o convite para quem desejar participar desse grupo, enfim, estar mais a fundo da realidade do setor, que venha e se associe à Abrazel. São muitas vantagens, né, Rodrigo? Quantos associados hoje aqui no Amazonas? Nós temos 360 associados, mas é importante dizer que nós trabalhamos para todo o setor da alimentação fora do lar. E nós estimamos em torno de 13 mil CNPJs no setor dentro do estado do Amazonas. Calculamos em torno de 80 mil empregos gerados entre formais e informais. Então é um setor que movimenta bastante a nossa economia. Inclusive, antes da gente começar a gravar, o Rodrigo estava explicando sobre um selo da Unesco, Cidade Criativa. Exatamente, é isso? Kelly. Explica um pouquinho para a gente, porque isso é muito interessante. Se realmente for dar certo, vai ser algo muito bom, vai valorizar muito a nossa culinária. Como que funciona esse selo? Bom, nós estamos nessa jornada hoje. O SEBRAE vamos dizer, a instituição que abraçou esse trabalho que esse comitê está fazendo para buscar o selo de Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco. Esse selo ele é concedido a cidades que se destacam em determinadas áreas da arte e do conhecimento humano. Por exemplo, a gente tem no Brasil, Salvador é a cidade criativa da música, Santos é a cidade criativa das artes visuais. E na gastronomia nós teremos 4 cidades no Brasil: Paraty, Florianópolis, Belo Horizonte e a nossa vizinha aqui, Belém. E nós acreditamos que Manaus tem tudo para também conquistar esse selo. Então é um trabalho conjunto entre várias entidades, tanto públicas quanto privadas. Nós temos o SEBRAE capitaneando, a Abrazel, a ABAV, que é a Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, nós temos o UEA, nós temos tanto o governo quanto a prefeitura trabalhando conjuntamente também, e nós esperamos que em 2025, primeiro o Itamaraty aprove a candidatura de Manaus e encaminhe para a Unesco. É todo um processo para chegarmos até lá, mas estamos confiantes que vamos trazer esse selo que poderá também ser um marco para o nosso turismo. Afinal, gastronomia e turismo não tem como nós dissociarmos isso, né, Kelly? É verdade, Rodrigo. Agora falando um pouquinho sobre esse período eleitoral que nós estamos vivendo, passamos aí pelo primeiro turno, daqui a uma semana, mais ou menos, a gente está no segundo turno, dia 27 agora de outubro. A Abrazel foi até a SSP, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, para tentar negociar a lei seca. Como é que funciona? Por parte da Abrazel, vocês pediram para não ter ou para mudar o horário? Como é que foi? O nosso pedido, Kelly, é para que não exista mais lei seca no estado do Amazonas, seja em eleição municipal, seja em eleição estadual.
A gente entende que a lei seca ainda é um resquício que é autoritário, vamos dizer assim, que se manteve ainda do período militar. No nosso entender, na nossa concepção, ela vai contra a liberdade de empreender, mas nós também entendemos algumas peculiaridades. Por exemplo, quando nós conversamos com o secretário de Segurança, o Coronel Vinícius, ele nos informou que o efetivo da PM que é deslocado para o interior compromete o que a capital demanda em finais de semana convencionais. Então, baseado no que nós conversamos, nós entendemos que, bom, se tivermos um ganho como de fato nós tivemos, nós podemos dizer que houve uma evolução em relação à lei que foi, à portaria que foi editada esse ano. Se nós lembrarmos da última eleição em 2022, ficou proibida o consumo e a comercialização de bebida alcoólica em locais públicos de meia-noite às 18 horas do dia da votação, e nesse ano nós conseguimos estender de 6 horas da manhã até às 18 horas. Então, nitidamente houve uma evolução, e isso já contempla a maioria dos bares, a maioria das casas de show que funcionam até a madrugada. Mas ainda assim, Kelly, eu fico muito preocupado, pensando no setor, embora seja uma parcela menor, com os balneários, por exemplo. Os balneários acabam perdendo 2 domingos no mesmo mês, e a gente sabe que o domingo é o principal dia de movimento para os balneários. Então, quando a gente pensa que uma portaria como essa afeta diretamente o movimento, né, o faturamento de uma maneira tão drástica assim, realmente a nossa concepção é que não tenhamos mais a lei seca. Houve uma evolução, mas nós continuamos batendo nessa tecla que precisamos não ter mais essa lei seca dentro de Manaus e no Amazonas. É muito importante a gente explicar esse ponto. Rodrigo, nós estamos só começando, viu? A nossa entrevista, o Amazonas Acontece, vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Estamos falando com o Rodrigo Zampellini. Muito obrigada mais uma vez, viu, Rodrigo, por ter aceito o nosso convite, presidente da Brasil Amazonas. No bloco anterior, nós já falamos, explicamos, né, como que funciona todo o trabalho da Abrazel. Agora, Rodrigo, eu quero te perguntar, como que está a movimentação de novos restaurantes, a abertura de novos restaurantes e fechamentos também que a gente sabe que acontece? Sim, Kelly, é verdade. A gente passou por um período muito difícil, que foram os anos da pandemia, com restrição de funcionamento, e ainda hoje a gente sente os resquícios disso, em endividamento, em dificuldade de equilibrar o fluxo de caixa, enfim, várias situações. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o mercado é muito dinâmico, e muitos novos empreendimentos a gente percebe que estão sendo abertos em várias localidades, em vários bairros diferentes de Manaus. Então, ao mesmo tempo que nós temos algumas casas, alguns negócios cerrando suas portas, encerrando realmente, infelizmente, o seu funcionamento, nós observamos, pelo menos essa percepção que a gente tem, um número bem maior de casas abrindo suas portas, né? E a gente sabe que o nosso setor, ele cativa, ele atrai. Às vezes a pessoa sabe cozinhar bem, é muito elogiada as suas receitas, ela fala, por que você não abre... Verdade. Eu quero ter a oportunidade de ir no seu restaurante e experimentar esse prato. Já é um estímulo, né? É isso aí. Agora, Rodrigo, você estava comentando comigo no intervalo sobre uma pesquisa que diz o que o manauara, né, na hora de escolher um lugar para ir, um restaurante, porque a gente sabe que Manaus está cheio de estabelecimentos, restaurantes ótimos, né? A gente preza muito pelo atendimento, mas essa pesquisa, ela surpreendeu. Fala um pouquinho. É verdade, Kelly. Foram ouvidas várias pessoas e a pergunta era a seguinte: o que você mais leva em consideração quando escolhe um estabelecimento, um bar, um restaurante para frequentar? Disparado em primeiro lugar, e isso ainda a gente coloca como também uma herança aí da proximidade que nós temos da pandemia, disparado em primeiro lugar ficou higiene e limpeza. Então, o público está muito preocupado com os aspectos de saudabilidade de onde ele está frequentando. Em segundo lugar, apareceu a qualidade no atendimento, o serviço, claro, a cordialidade, o conhecimento do cardápio, enfim, esse calor humano que a gente sabe que é tão importante nas nossas operações. E a gente começa a se perguntar onde está o sabor, onde está o preço, né, que a gente acha que isso é o mais importante. E em terceiro lugar, ainda não apareceu nada disso. Em terceiro lugar é o ambiente do estabelecimento, o ambiente, a arquitetura, o que ele tem ali de especial nessa atmosfera que atrai o cliente. A gente fala tanto hoje dos espaços onde você tira suas fotos, registra, coloca, publica nas suas redes sociais. Então, tudo isso está muito conectado com
essa percepção, essa opinião do cliente para frequentar as casas. E aí só em quarto lugar é que veio o sabor, preço a e a qualidade, qualidade. e em quinto o preço. Então, Olha. isso é para nos mostrar que às vezes a gente imagina algo e a realidade não é essa. E detalhe importante, não existe algo dizendo assim, não, mas se você está falando de alguém que consome até R$200, é isso. Não. Tanto faz se for 200, 100, 50 reais, se você está indo numa lanchonete comer um cachorro quente, ou se você está indo num restaurante sofisticado, isso não foi colocado como parâmetro para pesquisa. Olha só, é importante, né, a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas acham que é só o atendimento, é até uma dica para quem já é empreendedor, está precisando aí melhorar o seu negócio, até para quem quer também empreender nesse ramo, que a gente sabe que é gastronomia, você tem que viver aquilo. Então, já fica até essas dicas, né? Perfeito, Kelly. Existe algo que a gente chama do conceito, né? O conceito que você aplica ao negócio que você, vamos dizer, ou está pensando em abrir ou você já tem esse negócio. Esse conceito precisa estar muito forte em vários aspectos, não apenas no cardápio. E aí a gente tem aí nos arquitetos grandes aliados para que a gente faça ambientes únicos, diferenciados, que realmente atraiam o consumidor. Olha só, nós estamos com o nosso tempo, né, já encerrando, mas fala pra gente, aconteceu ainda há pouco, né, há pouco tempo, o quilo é nosso, é isso? Exatamente. Explica pra gente como é que funcionou. Como o nome já diz, o quilo é nosso, nós estamos enaltecendo uma criação genuinamente brasileira, afinal de contas o self-service, como são conhecidos os restaurantes Aquilo, foi inventado na década de 80 por um brasileiro, lá em Belo Horizonte. E aí, durante essa semana, em todo o Brasil, em várias cidades, a Brasel realizou a final estadual desses torneios. Olha Exatamente. Só. E aqui no Amazonas, o restaurante Sabor a Mi se viu contemplado, né, conquistou esse primeiro lugar. Em novembro vai representar o nosso estado na grande final nacional. E nós estamos aqui bastante confiantes de que nós podemos sim trazer esse primeiro lugar nacional. Ah, com certeza. Aproveita, né, o restinho desse tempo para convidar as pessoas para acompanhar o Instagram da Abrazel também, se tiver alguma dúvida, quem quiser ser associado também, né? É isso aí, Kelly. Muito obrigado. A gente tem nossas redes sociais, é o @AbrazelAM. Vocês vão ver também na tela o nosso telefone de contato. Podem ligar, mandar mensagem, seja pelo direct do Instagram, seja pelo celular, pelo WhatsApp. Anotem o número, não necessariamente apenas para se associarem. Se tiverem qualquer dúvida, nós vamos estar à disposição para atender você que já tem um negócio ou você que está pensando em empreender nesse nosso setor da alimentação fora do lar. Acho que dá tempo para mais uma pergunta. Você falou em dúvida. Tem uma curiosidade que eu pesquisei, é minha curiosidade também de muitas pessoas, sobre a taxa de serviço. Perfeito. Como é que funciona essa taxa de serviço? A taxa de serviço, ela tem um aspecto cultural, né? Inclusive, ela é uma maneira de nós retribuirmos a um serviço bem executado, a uma qualidade de atendimento bem feita para os clientes em geral. Ela não é exclusividade do Brasil, ela está em vários países do mundo e é importante o cliente ter a convicção de que ela existe para remunerar de uma maneira diferenciada, não só o atendente, não só o garçom que está ali. Muitas vezes a gente imagina que a taxa de serviço é exclusiva para o garçom, mas muitas casas compartilham essa taxa de serviço com todos os seus colaboradores. Funcionários. Então, um percentual maior, sim, muitas vezes fica com o garçom, mas toda a casa ela é beneficiada Contemplada. com essa taxa de serviço. E aí, claro, a gente sabe que existem aspectos legais nisso. Por exemplo, para podermos colher a taxa de serviço e distribuir, você precisa ter o acordo coletivo com o sindicato laboral. E isso tem que fazer parte do contra-cheque dos colaboradores. Tudo certinho, então, todo né? esse meandro legal também tem que ser observado e é uma maneira da gente reconhecer o bom serviço prestado. Rodrigo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Kelly. Foi uma honra, uma satisfação estar aqui representando a Abrazel nessa grande emissora que é a TV Band. Ah, então é isso. Amazonas Acontece fica por aqui. Para você, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Sábado que vem tem mais Amazonas Acontece na tela da Band. Tchau, tchau.